sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, Deusa Nogueira, conversando sobre mediunidade. É interessante, amigos, que a gente vai passando por testes, né? Já é o segundo programa que eu gravo, né? Porque no primeiro deu barulho, deu ruído. Eu não sei o que está acontecendo com o meu computador, com a minha, sei lá o quê, com a minha máquina, né? Estou tentando ligar agora do smartphone. Eu sempre gravei pelo smartphone, não deu certo. Mas também, em determinado período, começou a haver problemas. Então, vamos lá. Estamos nesse mês de dezembro, comemoração do Natal de Jesus. E nós estamos novamente estudando o livro Mediunidade com Jesus, do Espírito Carlos, através do médium Roberto Lúcio de Souza. E hoje estamos no capítulo 29, sob o ângulo da fé. E ele vai analisar uma fala de Jesus, que está anotado por João, no capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. É um dito bíblico muito conhecido. E vamos ver esse dito bíblico sobre o ângulo da mediunidade. E o nosso querido espírito, amigo Carlos, fala assim: na atividade mediúnica é imprescindível o exercício constante da fé. E é esse cultivo da fé que a gente tem que parar e pensar. Porque às vezes a gente fala assim, eu tenho fé em Deus que tudo vai ser do meu jeito. Mas muitas vezes não é? Os planos falham, os prazos falham, as coisas vêm, os projetos vêm de encontro àquilo que a gente queria, àquilo que a gente achava que era bom. Então a gente recebe desafios, meus amigos. Todos nós recebemos. E aí, o trabalhar a fé, como ele fala, exercício constante, é assim. Eu sei o objetivo da minha vida. Olha a fé raciocinada, traduzida pela doutrina espírita. Eu estou aqui para progredir. Eu creio que nada é por acaso. Eu creio que eu tenho um anjo guardião. Eu creio que a minha vida tem o objetivo do meu progresso e que foi planejado pelo bem. Eu tenho consciência do quanto os guias trabalharam para meu pai e minha mãe me aceitarem para eu nascer. E os recursos que foram sendo dados. Eu consegui aprender a ler e escrever, né? Eu consegui andar, eu consegui falar, eu consegui crescer. Meus queridos, é emocionante a quantidade de desafios que nós passamos. Estamos aqui. Veio a doutrina espírita, que essa beleza, e através da doutrina espírita, quantos contatos, quantos amigos, quantos modos diversificados de olhar a vida. Então, nós recebemos tudo isto. Nós recebemos tudo isto. E aí tem as questões daquilo que a gente acha que não dá certo. Eu falo a gente acha porque assim, não pensem que porque a gente faz programa, porque a gente conversa, faz palestras, que a vida é diferente, que não é. A nossa vida é igualzinho. E na hora em que há uma contrariedade, a gente não gosta não. Eu estou lembrando de uma mensagem de Rafael em que ele fala sobre contrariedade. E aí, é claro, né, gente, como ele trabalha essa questão psíquica, ele fala que a contrariedade é o amadurecimento, é para a gente passar da condição de criança ligada aos caprichos da futilidade, para a gente trabalhar a humildade, para saber que existem forças superiores a nós. A gente trabalha o egocentrismo, ele vem trabalhando isso. Mas na hora que a gente é contrariado, meu Deus, que coisa chata. A gente respira fundo. E quem convive com a gente
no dia a dia, a gente não precisa falar nada. Aí, mas pela forma de respirar, quem convive com a gente fala assim, ih, já não gostou. Lembrando o Weber falando, já não gostou. Não pode contrariar que não gosta. Mas é isso que é a nossa realidade, né? E aí a fé é o quê, gente? É a gente amansar um pouquinho aquilo que no teatro chama a zona do leão, né? A gente amansar um pouquinho essa área e a gente começar a respirar fundo e olhar de uma forma diferenciada. Então ele fala, na atividade mediúnica é imprescindível o exercício constante da fé, certamente por ser uma atuação de componente acentuadamente orgânico, o contato entre os desencarnados e encarnados produz nesses últimos grandes modificações no campo físico, principalmente no médio extensivo. Ele pode sentir tremores, ele pode sentir suores, ele pode passar por uma crise de choro, uma série de situações podem começar a ocorrer com ele. E à medida que essas situações vão ocorrendo, ele vai ficando assustado, porque é diferente. Por isso, meus queridos, que é uma bênção todos nós termos a Casa Espírita como ponto de apoio para o exercício da mediunidade. Por quê? Porque sentindo essas questões sozinhos, a gente vai achar que está tendo uma crise, vai achar que tem alguma coisa no organismo que não está funcionando bem. A gente não vai ficar bem. Então, porque é um contato, são dois cosmos diferentes, né? E não é só o encarnado ou desencarnado. São duas maneiras de pensar, de sentir, de falar, de agir, diferenciadas. E aí, no momento em que há esse contato, há um choque, há um desconforto, há algo diferenciado. E aí ele vai continuando a falar para a gente assim. Essas alterações, de certa forma, dolorosas e incômodas, são motivo, muitas vezes, do afastamento dos candidatos à tarefa. Pois é. Aí eu quero ser médium na Casa Espírita. A tarefa mediúnica é uma tarefa voluntária. E aí eu vou com vontade de ajudar, eu vou para me sentir bem, eu vou, às vezes até pensando em resolver algumas questões na vida. Mas aí o meu contato com o fenômeno mediúnico provoca reações que não são agradáveis. O que eu faço? Pé no caminho. Eu não vim aqui para isso. Eu já tenho minha vida, meus problemas, meu trabalho, minhas questões. Vou vir para a Casa Espírita ainda para passar mal. Essa expressão passar mal é muito falada, principalmente pelo médium iniciante. E aí esse médium vai embora. Às vezes, para não ser tão incomodado, ele não sai da tarefa, não. Ele sai até da Casa Espírita. E aí o irmão Carlos vai trazendo o desenrolar dessa escolha. Ele fala, não aceitando o exercício da paciência e a aprovação necessária que adestre a máquina física para o fenômeno do intercâmbio, a criatura acaba desviando-se do seu caminho, caindo geralmente em condição mais dolorosa que a anterior. Então muita gente acha que é castigo do espírito, né? Que apanhou, que levou surra, mas não é bem isso não, gente. É porque tem que ter a paciência, né? E tem uma aprovação necessária, que é aquilo que o Kardec fala em O Livro dos Médiuns, no capítulo 19, desenvolvimento da mediunidade. Então, qualquer desenvolvimento de qualquer aprendizado, de qualquer habilidade, vai exigir atenção, vai exigir trabalho, vai exigir um cuidado para adquirir a experiência, para a coisa mais simples, gente. A coisa mais simples, a tarefa mais simples. Parece incrível, mas até organizar um banho pessoal,
Tem que ter. Porque aí se eu for pro banheiro, e aí no banheiro não tiver a toalha, se eu não organizar, às vezes a roupa que eu vou vestir, um tapete que eu vou vestir, se o banheiro não tem um tapete, daqui a pouco o meu banho vai se transformar numa sujeira no ambiente. Então, o que eu tenho que ver? Assim, alguns de nós, né? Já organiza logo o que eu vou precisar, tudo isso para quê? Para aquele momento ser um momento agradável. Qualquer situação, para se tornar agradável, vai exigir estudo, discernimento, dedicação, competência. Vai existir. E aí é paciência. Não vai ser da primeira vez. Às vezes até a pessoa consegue da primeira vez. Mas não é sempre assim, né? E aí os testemunhos, as provações necessárias. Porque vai exigir renúncia. E aí eu tenho que ter o quê? A questão do protocolo para eu realizar a tarefa. E as casas espíritas falam sobre isso. Ah, mas é uma rigidez? Não, não é rigidez. É uma regra, tem a regra. Pode acontecer uma exceção, pode acontecer uma exceção. Mas a pessoa tem que ter consciência que é uma exceção, né? Ela tem que ter consciência que ela tem que ter cuidado, que justamente, às vezes, é aquele ponto em que a pessoa é testada. Então, a gente tem que pensar muito, a gente tem que meditar muito para se capacitar e ser um bom trabalhador. Para a mediunidade, ser algo útil. Não é um espetáculo, é algo útil. Porque senão, eu caio numa condição mais dolorosa. Por quê? Porque é um compromisso que eu desenvolvi no plano espiritual e que não estou dando conta. Após o nosso programa, tem o estudo das obras de André Luiz. Pelos nossos queridos Tereza e Marco, né? Estão fazendo estudo. E aí vocês observem que está naquela questão do médium falido. A questão do Otávio, né? O médium falido. Porque no plano espiritual, a gente fez o ajuste. E tudo, gente, olha, é muito emocionante isso. Tudo contribui para dar certo. O que não dá certo é por nossa conta. É por nossa conta. O que não dá certo é o meu desvio, é a minha impaciência, é a minha revolta. Eu não aceitar ter que passar por testemunhos. Eu achar que as coisas têm que ser prontas. E aí a situação fica mais dolorosa que a anterior, né? Por quê? É algo para o sucesso, é algo para o equilíbrio, é algo para o bem. Aí eu não entro nesse roteiro, nessa rotina, nessa estrutura. E aí vai ser o quê? Vai ser difícil, que aí eu vou começar a caminhar pelas minhas próprias pernas e contar com os meus próprios recursos da improvisação. E vocês já viram, meus amigos? A gente, quando tem que improvisar alguma coisa, isso é coisa comum da vida, a gente fica meio tenso, ou muito tenso, dependendo do que é. Aí quando dá certo, vai ser, uxa, até que deu certo. Mas a tendência da improvisação, a expectativa é que dê errado. Não é? E aí ele continua dizendo, todo conjunto de sensações surgidas no trabalho educativo da mediunidade e até anteriormente nas situações chamativas de forma abrupta, são, na realidade, reações físicas que agem auxiliando nesse convite e, ao mesmo tempo, funcionam de alertas em situações difíceis, quando em contato com sintonias inferiores. Então, vamos lá. Desenvolvimento da mediunidade, o início. São vibrações harmônicas com a nossa. Ah, mas Deus, no final de contas, eu não sou ruim. Inferior é o contrário de superior, não tem nada a ver com maldade. Então, quase sempre, a gente anda um pouco distraídos, porque a vida material chama muito a gente. Então a gente vai, né, nas questões da vida material, nas questões mais próximas, e a gente vai caminhando assim. Então os espíritos que nos treinam são espíritos que estão nesse padrão. E é interessante que a gente que já está querendo, porque aí nesse momento eu já estou na casa espírita, já estou começando a estudar, quando esse treinamento não acontece fora.
Quando acontece fora, eu chego na casa espírita numa situação dolorosa. Mas quando acontece na casa espírita, eu já estou começando a perceber um padrão vibratório maior, melhor, superior. E aí, essa proximidade me causa um estranhamento, porque é uma sintonia inferior, mas é necessário, porque quando eu estou começando no trabalho mediúnico, eu não tenho ainda a certeza, eu não tenho ainda, vamos dizer assim, o carimbinho que eu quero bem. Eu não tenho esse carimbinho ainda. Eu estou lá nas minhas dificuldades ainda, que são muitas, né? Então, é necessário que eu treine. É necessário que eu treine para eu saber se eu quero realmente ser uma trabalhadora de Jesus, se eu estou harmonizado, alinhado com a casa espírita. Nós tivemos uma comunicação aqui no Teresa d'Ávila, em que o Espírito falou, né? Aqueles que estiverem alinhados com a casa. Porque às vezes eu estou na casa espírita, mas eu quero ser na casa espírita da minha maneira. E a casa espírita tem a coluna de espíritos que dirige. E essa coluna tem toda uma orientação, tem todo um roteiro, tem todo um protocolo. Então, se eu não me alinhar ali, seja eu da mediunidade que tiver, o que eu posso achar que eu tenho melhor que o outro, com certeza a espiritualidade da casa não vai contar comigo. Não vai contar comigo. Porque eu não estou alinhada. Então, eu vou continuar em contato com o quê? Com aquelas sintonias inferiores, desarmônicas, essas dificuldades todas. Então, gente, é isso que ele está falando para a gente, sobre o ângulo da fé. Jesus falou, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. É muito importante esse exercício cotidiano da fé. Não é fanatismo, não. É análise lógica. É a análise lógica dos fatos da vida. E ele então continua dizendo assim, para que o médium consiga vencer estas primeiras experiências ou manter-se em atividade, mesmo com a permanência desses fatores, faz-se importante que ele ouça e entenda a afirmativa de Jesus. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na presença das provas ou das dificuldades, o melhor remédio será sempre a busca do equilíbrio afetivo. E aí vamos perceber, né? Provas e dificuldades. A gente perde o tom. A gente se desequilibra. A gente entra no campo da reclamação, da malquerença, no campo do descontrole, né? A gente entra nesses campos todos. Então, meus amigos, a gente precisa procurar primeiro o equilíbrio afetivo. Como é que a gente vai procurar esse equilíbrio? E aí eu penso muito na prece de Teresa, né? Que a gente tem até cantada. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda. A paciência tudo alcança, não é? Então, só Deus basta. Se eu tenho Deus no coração, basta. E aí eu tenho que começar, já que a fé é raciocinada, a pensar assim. Deus é o Criador do universo. Todo o universo é regido pelo amor de Deus. Deus cuida de todo o universo, né? O universo é perfeito. Meus queridos, se Deus cuida de todo o universo, será que Ele é incapaz de cuidar de mim? Será que Ele não tem competência para cuidar de mim? É um raciocínio que a gente tem que começar a perceber. Para quê? Para dar segurança, gente. Porque o desequilíbrio vem da insegurança. O que será que vai acontecer? E é o que o irmão Carlos vem falando aqui, ó. A conturbação dos sentimentos alastra os sintomas negativos já presentes. E o apavoramento diante da perturbação gera perturbação maior com poucas chances de melhoria.
Então, muitas vezes, a criatura começa a sentir, o médico começa a sentir a presença espiritual. E aí começa a ter certos sintomas. E vai ficando apavorado, né? Está faltando estudo, está faltando fé, está faltando confiança, está faltando alinhamento com os espíritos da casa. E aí, nessa dificuldade toda que o médium vai entrando, vai piorando. Principalmente se ele estiver sozinho, vai piorando. E aí vai ter pouca chance de melhoria, não é? Então é por isso que é abençoada a casa espírita, digo eu mais uma vez. Abençoado o grupo de amigos, abençoados irmãos que podem nos orientar, em que a gente vai pedindo orientação e vai se alinhando. E aí ele começa o asserenamento da alma, a busca da docilidade e da mansidão, a quietude das emoções, gerando um estado íntimo de equilíbrio e paz, são objetivos primordiais para que a atividade medianímica possa ser produtiva dentro dos parâmetros divinos. Então, asserenamento da alma, né? Nós temos músicas orquestradas, músicas para meditação, não é? Músicas às vezes até cantadas, mas que levam a mensagem da serenidade, a busca da docilidade, gente. Vamos, na nossa convivência, procurar fazer pequenos mimos, pequenos carinhos com quem a gente vive, né? O toque da nossa presença junto às almas, né? Da atenção ao outro. A mansidão também. Para que a gente viver de arma em punho? Para que, gente? Viver agredindo, viver perseguindo, viver brigando. Quietude das emoções. E a gente consegue muito isso no momento de prece, né? Vamos parar um pouquinho, vamos orar, não é? Então, tudo isso, né? Essa quietude vai dar um estado íntimo de equilíbrio, de paz. E aí, se eu estou equilibrada, se eu estou em paz, a atividade mediúnica vai ser produtiva. É por isso que todo trabalho mediúnico tem como antecedente uma leitura, uma prece. Por que a gente faz a prece antes do trabalho mediúnico? Para quietar e dar segurança. Eu me dirijo a Deus, eu me dirijo a Jesus, eu me dirijo aos espíritos protetores da casa. E eu me coloco sobre a tutela deles para o trabalho a ser realizado. Então, por mais difícil que seja o trabalho, eu estou protegida. E aí ele continua falando. Para isso, o espírito necessita buscar a crença genuína. Deve compreender o papel do Criador, aceitando também a Jesus como revelação viva do amor. A fé será sempre a base de sustentação de toda e qualquer atividade religiosa, não se esquecendo, porém, que ela deve ser dinâmica, produtiva em si mesma, geradora de atos de bem em favor de todos. Então tem a fé, mas a fé é dinâmica, não é aquela fé que eu fico de mãos postas, só paradinho o tempo todo, não. Eu tenho fé que eu posso realizar a obra social, eu tenho fé que eu posso participar da evangelização, eu tenho fé que eu posso preencher o copinho de água. Percebemos? É esse trabalho de fé que vai dar pra gente, né, esse asserenamento da alma, essa confiança, né? E ele então encerra no último parágrafo assim: diante dessas reflexões, cabe ao tarefeiro mediúnico entender as suas vivenciações. Deve buscar no aprimoramento íntimo, sustentado pela fé pura e verdadeira, os recursos para aprender a conviver e superar as aflições ainda presentes na atividade, na certeza de que tudo retornará para si como fruto e conquista na caminhada evolutiva. Pensemos nisso, companheiros. Continuemos a preparar o nosso Natal com Jesus. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia.
Programa Conversando sobre Mediunidade.